Com quem pensa que está falando? Não, você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate. My friends, pra resumir, Breaking Bad é uma máquina de prender a nossa atenção, uma catarse. Tá, mas o que é esse negócio aí de catarse, hein? Bem, em sua essência, representa um processo de libertação emocional. Derivada do termo grego catarsis, que significa purificação ou limpeza, descreve a experiência de se livrar de emoções negativas e intensas através de uma representação artística ou de uma experiência emocional intensa. Afinal, como espectadores, queremos continuar assistindo o episódio após episódio até o próximo grande momento. E eu até falei sobre isso no último vídeo aqui do canal sobre o Homelander, em como um personagem que é desprezível consegue chamar bastante a nossa atenção. Eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo aqui, beleza? Mas enfim, voltando ao assunto, o que diferencia o Breaking Bad de outras séries é que a cada momento é de alguma forma mais significativo do que aquilo que esperamos. Esse aglomerado de cenas intensas e desconfortáveis nos transformam efetivamente no que Ian Jessen da Universidade da Califórnia chamou de conhecedores do horrível. E é assim que Vince Gilligan, criador e roteirista principal da série, nos hipnotiza com as vidas desses personagens. Querendo ou não, a gente assiste a série fantasiando em como seria estar no lugar do Walter White. E assim como ele, nossos valores típicos desaparecem. Seguimos cegamente a persona de Heisenberg nos perigos que coincidem com a sua nova linha de trabalho. E talvez nenhum personagem na série ilustre esse perigo melhor que Gus Fring. Ele é um modelo de profissionalismo e inteligência. É verdade. Algo que o Walt tão desesperadamente aspira a ser. Então galera, a forma como o Gus faz negócios frustra o Walt, não por causa do impacto negativo sobre ele, mas porque no fundo ele quer ser como ele. Vemos isso perfeitamente no final da terceira temporada, Full Missouri, um dos 5 episódios dirigido por Gilligan. O episódio começa com um flashback, mostrando a primeira vez que o Walt e Skyler vêm à nova casa onde viveram por 18 anos. Alguns episódios antes, Walt senta-se à mesa na casa extravagante de Gus. Aqui, um jovem e ambicioso Walt fala sobre como o casal precisa sonhar mais alto. E a movimentação da câmera no início do episódio é a mesma mais tarde. Quando a câmera gira ao redor de sua agora estranha esposa, que arruma a mesa para um dos poucos jantares familiares, seu filho faz o dever de casa no balcão, feliz que seu pai esteja em casa. Enquanto isso, o Gus não consegue fazer seus filhos apreciar a comida que prepara em sua cozinha luxuosa. Originalmente, começando com o propósito de sustentar sua família, a ocupação de Walt acabou trabalhando para desmembrar a mesma, algo que o nosso jovem Walt provavelmente nunca pensou. Depois de algumas tomadas de estabelecimento no episódio anterior, Walt vai contra a corrente ao desobedecer os desejos de Gus, matando 2 de seus traficantes para salvar Jesse do perigo. Bem, agora de volta ao presente, ele está sentado em seu carro esperando lidar com as consequências. Sua paranoia sendo mostrada através do uso prolongado de tomadas 15 ao longo de 1 minuto e 23 segundos. Gilligan nos arrasta, ajudando a estender o medo de Walter para o público. Durante a longa caminhada, as luzes dos carros desfocadas brilham como vagalumes lá no horizonte. Quando finalmente chegamos ao carro, Gilligan se contém em mostrar o rosto de Walt, mas 44 segundos se passam antes de cortarmos para um plano médio. Gus diz ao Walt, explique-se. E a disposição dos personagens na tomada ampla coloca o Walt em uma posição desconfortável, e a menos que ele seja o único sujeito da tomada, ele está fora de foco ou insuficientemente reconhecido dentro do quadro. Gilligan visualmente empilha as probabilidades contra o Walt, o que faz com que acontece a seguir ser tão importante. Em menor número, 3-1, e no meio do nada, o Walt é um alvo fácil. Ainda assim, nosso herói não
está pronto para desistir. Ele convence Gus a deixá-lo viver e continuar cozinhando como de costume, ou assim parece. Isso porque, após a troca de parceiro de cozinha, o Gale volta a se juntar à equipe do Super Laboratório, sob constante supervisão. Gus e seus homens têm o Walt em uma posição de fraqueza. O diretor continua a ilustrar que, apesar disso, o ego de Walt está satisfeito após manter o seu parceiro anterior fora de perigo e trabalhar com um novo parceiro que quer nada mais nada menos que agradá-lo de todas as maneiras, bajulando ele a todo momento. Cara, na moral, chega até a encher o saco, mano. Pô, que cara baba-ovo, mano. Mas não se engane, Gus sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto Gale serve fielmente sobre um mestre, no fundo ele tem todas as cartas em mãos, arquitetando um plano para eliminar a dificuldade desnecessária de trabalhar com Walt. Gus começa a tecer uma teia de mentiras. Aqui está a diferença crítica entre Walt e Gus. Enquanto Gus está no modesto apartamento de Gale, ele tem completa consciência das intenções corporativas malignas por trás de sua enganação. Ele realmente reconhece a sua posição no esquema dessa operação e a possui, algo que Walt simplesmente não consegue fazer, chegando ao ponto de desenvolver uma persona inteira para lidar com a ideia. Say my name. Do what? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Então, no fundo, Walt pode até admitir que cozinhar tem mais a ver consigo mesmo do que com a sua família. Seu desejo de viver de acordo com suas próprias expectativas o empurra cada vez mais para a loucura, fazendo ele cometer atos hediondos. Isso fica claro porque, enquanto o Gus construiu um império que aparentemente se dobra à sua vontade, Walt e seu antigo estudante lutam para sobreviver e se manter fora de problemas. E o brilhantismo da escrita de Gilligan se destaca aqui, pois seu conflito reside na dependência mútua um do outro. Sem Gus e seu alcance, o produto de Walt não se move, mas sem Walt e sua qualidade de produto, nada venderá. Bem, mais tarde, desconfiado das artimanhas de Gus, Walt pede a Sal para arranjar uma reunião com Jesse. E dentro desse gênero aqui, as cores brilhantes e chamativas muitas vezes alertam o espectador para situações perigosas, tá ligado? O que acontece exatamente aqui nessa cena. Enquanto Walt convence Jesse de que Gale precisa morrer, as máquinas de arcade atrás deles pintam o fundo com um brilho constante e piscante. Então a conversa termina com um acordo. Walt matará Gale, mas ele precisa da ajuda de Jesse para encontrar o endereço. Jesse concorda e, mais tarde naquela noite, eles tentam colocar o plano em ação, mas quando a gente menos espera, eles são interrompidos pelos homens de Gus, que aparentemente sempre estão a um passo à frente. Enquanto Mike e o bobo da corte aí leva o Walter para uma morte óbvia, ele precisa de um plano. E felizmente para ele, momentos como esse, onde a pressão começa a se acumular, é onde ele tem as ideias mais brilhantes. E é interessante que no início do episódio, vemos o Mike derrubar 4 membros do cartel sozinho, mano. What the fuck? Enquanto o Walt, impotente, tem que chamar o Jesse para fazer o seu trabalho sujo. E nesse ponto aqui, as tomadas se aproximam. E quando o Walt revela o seu plano, a câmera recua. Ele finalmente tem espaço para respirar e nós como telespectadores também. E então Mike o pressiona por um endereço exato. O Walt pega o seu telefone. Estamos de volta com ele com um enquadramento apertado, porque ele está muito desconfortável. Então vemos Jesse no mesmo lugar, mas dessa vez a única cor de luz que vemos é um vermelho premonitório. Enquanto as previsões de Gus preparam Walt para o fracasso, a esperteza de Walt lança uma chave em sua operação. E assim Jesse corre para chegar a Gale antes de Victor. Gilligan ilustra que a pressão está sobre os homens de Gus. E é aí então que voltamos a nos aproximar de Walt, quando o jogo vira. E em um dos finais de temporadas mais difíceis de engolir de todos os tempos, isso na minha opinião, Gilligan pavimentou efetivamente o caminho para uma das melhores rivalidades que já gracearam a televisão. Com a 4ª temporada, Walt e Gus têm motivações semelhantes, mas abordam a obtenção de seus objetivos de maneiras muito diferentes. Walt deseja poder expressar as suas qualidades, como o Gus faz, e como vemos na 5ª temporada ele começa a conseguir. Pela primeira vez,
Gus é desafiado e seriamente abalado. E sim, galera, fica bem claro aqui que o Walt quer o que o Gus tem. Tanto Gale quanto Thomas representam a inocência corrompida. E então, em 2 episódios seguidos, Gilligan atinge o seu público com esses grandes momentos, 2 mortes muito difíceis. Primeiro, a criança pega no meio de uma gangue, seguida por um homem desavisado e indefensável. Enquanto Gus não foi diretamente responsável pelo primeiro fato, o Walt foi definitivamente responsável pelo segundo, disposto a ir a extremo para manter a si mesmo e Jesse vivos. E é por isso que acredito que queremos que o Walt vença. Querendo ou não, ele ainda tem um aspecto de pessoa normal ali por trás. E a gente acaba se identificando com isso, entende? Porque o Gus está disposto a conduzir uma operação limpa dadas as ferramentas certas, levando tudo como apenas um negócio. Enquanto o Walt, no entanto, só quer estar no topo e continuar a se sentir vivo. E é isso, my friends. Essa aqui é a maior diferença entre esses 2 personagens. Apesar dos 2 praticarem atos hediondos, nos pegamos torcendo para que o Walt volte a ser aquele homem comum que entrou nessa vida apenas pela sua família. E é claro que isso não acontece. Desde bombas em cadeiras de rodas até golpes dignos de Corleone, o Walt traz esse alívio que o Gilligan nos condiciona a querer. Afinal, nós torcemos pelo Walt, mas aplaudimos Heisenberg. Eu sou o Morfeu e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!